me ferir, tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em ti, buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, meu Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou, com vestes de louvor eu vim ao Senhor oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu, no santo dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em ti, buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, meu Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou, com vestes de louvor eu vim ao Senhor oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu, no santo dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho. Tu és meu filho, tu és, eu sou teu filho, Senhor. Eu sou teu filho, tu és meu Pai. No teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu, no santo dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar, mas ouço tua voz me chamar. Amém. Boa noite, queridos. Que bom ver vocês aqui de novo. Que bom ter ido visitar alguns de vocês e poder conhecer melhor. E tá vendo esses rostos aqui agora. Estou me sentindo cada dia mais em casa. Quanto mais eu vejo vocês, mais eu oro por vocês e mais a gente aprende juntos, né? Toda vez que eu abro a palavra de Deus, eu aprendo mais.
É uma experiência muito rica. Então eu sei como é que é. Eu vou então começar com uma oração. Vamos dobrar as nossas frontes para falar com Deus. Querido Senhor, muito obrigada por mais um dia na Tua presença, abrindo a Tua palavra para aprender quem és, ó Deus. Abre os nossos olhos e corações, os nossos ouvidos, as nossas mentes, para uma compreensão completa do Teu Evangelho. E obrigada, Pai, porque o Teu Espírito Santo nos guia a cada passo deste caminho. Quero colocar em Tuas mãos cada pessoa aqui presente, pedindo que estejas com cada uma, abrindo também as suas mentes e os seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Ontem a gente falou dos evangelhos e dos retratos que os evangelhos pintam a respeito de quem Jesus é. É interessante a gente ver que cada evangelho traça um retrato, apesar dos 3 primeiros serem tão parecidos. A ideia é ver Jesus de perspectivas diferentes. Se você olha para uma pessoa só de um lado, se eu estivesse de costas, você só ia ver um pedaço, um pouco de mim. Aqueles que vêm de frente, veem mais. Aqueles que veem a pessoa falando, aprendem mais. Aqueles que ouvem a voz de longe, eu tenho uma ideia. Então, ao construir 4 retratos, o Novo Testamento nos dá uma oportunidade de uma compreensão de Jesus de vários lados e de várias perspectivas. E ontem eu parei, antes de chegar no Evangelho de João, e guardei o Evangelho de João para hoje. Vou pedir para vocês abrirem comigo as suas Bíblias em João. Cada um dos evangelhos abria com uma característica de Jesus. Os 4 evangelhos falam de todos os aspectos de Jesus que nós vimos ontem. Filho do homem, filho de Davi, filho de Deus. E o que vamos ver hoje em especial, o próprio Deus. Então, todos os evangelhos tratam desse assunto, todos eles retratam todas as facetas de Jesus nesse sentido. Mas cada um deles começa com uma palavra e enfatiza, por causa do seu começo, o que essa palavra significa. E no caso de João, ele abre o seu livro já falando de Jesus como o próprio Deus. E ele vai usar palavras que a gente encontra em Gênesis, para enfatizar essa ideia. Gênesis 1, o ato criador de Deus. Então ele diz assim, no princípio. Ou seja, ele começa o livro dele igualzinho o livro de Gênesis. Em Gênesis a gente lê, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí João começa assim, no princípio era o verbo. E ele usa aqui uma palavra grega, logos, que significa palavra também. E o que ele está apontando? Que tudo foi criado pela palavra de Deus. E aí ele dá um sentido duplo a essa palavra. Essa palavra é o próprio Jesus. Eu gosto muito da tradução verbo, porque a tradução verbo, ela mostra que é uma ação. Não é só uma palavra, mas uma palavra-ação. Porque a palavra de Deus criava tudo o que ele falava. Ele diz, haja luz e houve luz. Ele diz, brotem do chão as árvores e plantas, e elas brotam do chão. E Deus está criando através da palavra. Aí ele puxa esse sentido duplo. A palavra é Jesus. Então quem está criando é Jesus. João, ao falar assim, ao colocar esse sentido duplo em palavra, ele faz com que a Trindade apareça claramente em Gênesis 1. Porque você tem, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus. Deus. Onde estava Jesus? Na palavra. Jesus era a palavra. E ele continua, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Uma pessoa que carrega a vida em si, que tem o controle da vida, é o Criador. Então, ao dizer a vida estava nele, ele está dizendo que está falando do Deus Criador. O Deus que fez todas as coisas, mas que dá vida às coisas que ele fez. E aí outra palavra de Gênesis: a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. De novo, disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus fez a divisão da luz e das trevas. E aqui está a luz. Essa luz também é a luz que Jesus traz para o mundo, quando ele vem para o mundo. E a ideia da luz na Bíblia tem muito a ver. Na luz estão as coisas de Deus. Na escuridão se escondem as coisas que querem se afastar de Deus, as pessoas que querem se afastar de Deus. E ele vai falando dessa luz, e a luz não vai aparecer só aqui, ela vai aparecer em outros momentos, em João também, representando justamente isso. Mas aqui ele vai dizer assim: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram. O nosso tema, Jesus venceu. E aí ele diz: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. A luz também é símbolo de conhecimento. Ela é símbolo de o que se ilumina para que se veja melhor, para se conhecer melhor. Então ele diz isso também. Esse Jesus que vem ao mundo e ilumina o mundo é o Jesus que faz a gente ter uma compreensão muito maior de quem ele é e do que ele está fazendo. Aí ele diz: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Que triste, né? O livro começa tão rico. João foi um dos últimos evangelhos a ser escritos. E ele foi escrito até depois que o próprio João escreveu suas cartas e o livro de Apocalipse. Então, quando ele fala essa frase, ele até coloca as coisas no passado. O Verbo estava no mundo. Porque ele sabe que agora Jesus foi para o céu de novo. Mas o mundo não o conheceu. Talvez uma tradução melhor aqui teria sido: mas o mundo não o reconheceu. E você tem esse contraste do conhecer e não conhecer, da luz e das trevas. A gente não vai entrar muito nesse contraste, a gente vai trabalhar uma expressão que é a expressão divina, eu sou. Já vou chegar lá. Mas eu queria dar um exemplo para vocês também da luz e da escuridão em duas histórias que acontecem em João. A história de Nicodemos. Quem lembra de Nicodemos? Que horas Nicodemos procura Jesus? À noite. E aí no dia seguinte, não é no dia seguinte, mas a próxima história, no próximo capítulo, tem uma pessoa que procura Jesus, nem procura Jesus, ela é achada por Jesus no meio do dia, meio-dia, no calor do sol. A mulher samaritana no poço. E Jesus faz esse contraste entre eles. O que tinha conhecimento, veio a ele de noite. Aquela que não tinha conhecimento, encontrou com ele no meio do dia. É muito bonito ler e fazer uma comparação dessas duas histórias. Como eu sou professora, eu posso passar a lição de casa, né? Então, a lição de casa, ler essas duas histórias e fazer a comparação entre elas. E aí tem, por último, no verso 14, mais uma menção ao Verbo, que a gente vai ler antes da gente seguir. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai.
A palavra habitou entre nós. É a mesma, só que aqui está em outra língua, né? O grego, traduzido para nós. Mas ela vem da expressão fazer a sua tenda, fazer tabernáculo. E é a expressão que no Antigo Testamento representa quando eles fizeram o tabernáculo, a imagem do santuário do céu, e daí carregavam esse tabernáculo. E Deus fala, vocês vão ter esse tabernáculo no meio de vocês, para que eu habite no meio de vocês. Olha o cuidado, olha o carinho. Deus querendo habitar. E assim, se vocês prestarem atenção, na Bíblia a gente tem Deus habitando no meio do povo, Deus através do tabernáculo. Depois a gente tem Jesus. E olha a palavra que é usada. Ele faz o seu tabernáculo com os homens. Ele montou a sua tenda no nosso meio. Exatamente a mesma expressão. Mas quando Jesus vai embora, ele manda o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, as 3 pessoas da divindade, cada uma de cada vez, habitando com o ser humano. Jesus vai embora e envia o Consolador para habitar com a humanidade, para nos ensinar até o fim. É muito bonito. Essa ênfase de João é uma ênfase na divindade de Jesus. E é um dos livros que a gente consegue perceber assim um trabalho da Trindade. Jesus chama Deus de Pai em João 107 vezes. Em segundo lugar dos evangelhos fica Mateus. Em Mateus, 23. Essa é a diferença. Em Marcos, e Marcos é o que abre com o Filho de Deus. Mas ele chama Deus de Pai só 4 vezes. Então vocês estão entendendo nessa intensidade, nessa repetição, a importância que João está dando para o relacionamento entre as diferentes pessoas da Trindade. Uma das maneiras que João usa para expressar Deus na pessoa de Jesus é a expressão eu sou. A expressão eu sou foi apresentada e tinha significado teológico para os judeus a partir do livro de Êxodo. Então, no Antigo Testamento, em Êxodo, quando Deus se revela e aparece para Moisés na sarça ardente, Moisés pergunta para ele: que direi para as pessoas quando me perguntarem quem me enviou? Qual é o teu nome? E Deus dá o seguinte nome para ele. Ele diz: eu sou o que sou. E é como se ele estivesse dizendo 2 palavras juntas. Eu sou, na primeira pessoa, e ele é. Eu sou o ele é. Então, parece que ele está falando isso. Quando a gente analisa o nome de Deus em hebraico, a gente percebe, e isso levou muitos anos de estudo, sabe? A gente foi aprendendo como é que era a pronúncia do nome de Deus a partir dos nomes antigos das pessoas na Bíblia. E a gente percebeu que a combinação de vogais, o jeito que era pronunciado o nome de Deus, colocava ele numa conjugação verbal muito interessante. Ele não é só o que é. E quando ele fala eu sou, ele está dizendo eu sou. Mas, na verdade, quando ele está dizendo aquele que é, ele está dizendo aquele que faz ser. Quem faz ser é o Criador. Então, Deus se apresenta a Moisés como o Criador. Eu sou o que faz ser. A melhor tradução seria eu sou o Criador. Agora pare e pensa nisso. Você quer saber quem que está te enviando lá para o povo de Israel? Eu sou o Criador. Eles já chamavam ele de o Todo-Poderoso. Então, o Criador é Deus mostrando para eles assim, eu é que trouxe você. E você viu como João começou? O Criador. Jesus como Criador. E a partir daí entra a frase do eu sou. Jesus usa essa frase, eu sou, de uma maneira tão controversa para os judeus que era praticamente blasfêmia, cada vez que ele falava. Em alguns momentos, ele disfarça a sua frase e ela fica com sentido duplo. Nesses momentos, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, o sentido duplo é, ele está dizendo, Deus é.
Por isso ele usa o eu sou, ele representa Deus naquele momento, mas ele está dizendo também eu sou, como se não fosse a frase do nome de Deus. Mas a gente compreende. E ele vai usar essa frase para tentar mostrar para o povo do seu tempo que ele era quem eles esperavam. E se eles tivessem estudado o Antigo Testamento bem, eles reconheceriam quem ele era. De novo, João diz, o mundo não o reconheceu. Eles teriam reconhecido quem ele era, mas eles não reconheceram. E Jesus se apresenta então de uma forma que é diferente. Ele vai dizendo, eu sou, e apresentando características divinas, que são características de Deus, e características que Jesus vem viver no nosso meio. A gente vai ver alguns exemplos disso e ver os significados de cada uma dessas frases, eu sou. A primeira dela que a gente vai ver se encontra em João 6, a partir do verso 35. Quando ele diz, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É uma referência muito, muito interessante, e Jesus está fazendo uma referência dupla. Uma delas é ao maná. O maná é o pão que desceu do céu para sustentar, alimentar o povo de Israel. Então Jesus é esse pão que desceu do céu, ele é o nosso alimento. Mas a gente compreende hoje que ele é o nosso alimento espiritual. E que ao nos alimentarmos de Jesus, a gente enche o nosso coração de tudo o que ele é. E a gente passa a transbordar o que ele é para as pessoas à nossa volta. A outra, ele repete muitas vezes, eu sou o pão da vida. Ele repetiu, a gente leu o verso 35. Ele vai dizer de novo no verso 48 e vai se comparar, fazer essa comparação ao maná. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. E ele faz um paralelo com outro verso de João. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Comer este pão é crer em Jesus. E esse paralelo ajuda a gente a compreender melhor a palavra. Mas ele vai um passo além e vai fazer um outro paralelo com outra parte bíblica. E a gente vê isso, no 51 ele repete, eu sou o pão vivo, e vai explicar esse segundo passo. 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E agora Jesus entra em linguagem sacrificial. Havia alguns sacrifícios no templo. Existem várias categorias de sacrifícios, mas em uma ou duas delas, uma parte da carne é separada para ser consumida pela pessoa, pelo ofertante. E nesse momento, o ofertante também aceita o sacrifício, porque ele consome uma parte do sacrifício. Então, Jesus se refere, quando ele diz que ele é o pão e que a carne dele é o pão, ele volta na nossa mente para essa linguagem de sacrifício. O sacrifício que era oferecido, a carne, uma parte era queimada e uma parte podia ser consumida pelo ofertante. E é como se aquela pessoa entrasse assim, em sintonia com Deus. É interessante que para os judeus essa passagem foi escandalizante para as pessoas da época de Jesus e muitos dos seus discípulos ficaram confusos. Mais para frente, no verso 56, Jesus chega a dizer, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Um dos sacrifícios que tinha isso é o sacrifício chamado sacrifício pacífico. Era um sacrifício de bem-estar, não era um sacrifício pelo pecado. Era um momento em que o ofertante queria se aproximar de Deus. É como se ele falasse, eu vim passar um tempo com você. A paz
era no sentido não só na ausência de guerra, mas um bem-estar total. Aquele bem-estar, Jesus fala, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. É diferente. Esta paz, esse bem-estar é o que estava por trás dessa oferta pacífica. E o ofertante come uma parte dela ali no ambiente sagrado, na presença de Deus. Então era o ofertante, passando tempo com Deus, compartilhando uma refeição com Ele. A gente sabe que a gente vive momentos muito preciosos, muito íntimos e muito interessantes compartilhando refeições. Que a gente faz isso com amigos, que a gente faz isso na intimidade, às vezes, da nossa casa, que a gente combina as coisas. Imagina ter um momento onde você vai passar na casa de Deus um tempo, traz uma oferta e vai comer com Ele. Esse é o retrato. Mas quando Ele diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, eles levam para o literal. E eu vou dizer para vocês, provavelmente de propósito, as palavras de Jesus estão além da compreensão e eles não querem pensar. Então eles falam assim, isso não pode comer sangue. Mas eles sabem que vai além disso. Jesus mais para frente vai transformar isso aqui no ritual, na nossa Santa Ceia, no momento em que a gente também compartilha do pão e do suco de uva, e que a gente naquele momento estamos na presença de Deus, estamos assimilando e aceitando o seu sacrifício no nosso lugar e comemorando junto com Ele, passando esse tempo junto com Ele. O próximo, eu sou, se encontra no capítulo 8, versículo 12. E aqui ele vai dizer uma coisa que João já tinha dito dele. Ele diz, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vocês viram quantas vezes Jesus associa a vida ao eu sou? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz da vida, eu sou a água viva. Né? Então você tem essa associação, porque o que ele traz é vida. As pessoas à volta de Jesus, os fariseus, reagem a isso de uma maneira interessante, criam um debate com ele. E nesse momento, ainda no capítulo 8, ele vai dizer, eu sou, sem usar o paralelo, a comparação. Porque agora ele está dizendo, eu sou Deus. Ele não precisa dizer Deus, ele diz apenas, eu sou, porque na frase está contido o pensamento. E nesse debate, Jesus fala isso para eles, no verso 24. Ele diz, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E Jesus sabe que eles estão resistindo à verdade que ele trouxe. Existem reações diversas quando a gente encontra o Messias. Algumas pessoas se jogam aos seus pés e abrem mão de tudo que tem para seguir. Deixa tudo para trás e segue a Jesus. Outros dizem, não sei, o jovem rico chega para Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus diz, você guarda os mandamentos? Ele diz, eu guardo os mandamentos. Então deixa tudo para trás, vende tudo que você tem e vem comigo. E ele não consegue. Então assim, as nossas reações ao Messias e ao que ele nos pede, às vezes ele nos pede, larga tudo para trás e me segue. Às vezes ele diz, como ele disse para o endemoniado gadareno, fica aqui, você não vai comigo. Você vai ficar aqui, vai ser um testemunho para o seu povo. E para os fariseus, ele está dizendo nesse momento, enquanto vocês não acreditarem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E eles tentam, eles querem, o que eles mais querem é puxar que Jesus diga as palavras, eu sou o Messias. E é muito interessante porque Jesus não diz. E quando eles perguntam, tem um momento, agora eu não vou lembrar o verso, mas ele fala, essa conversa acontece muitas vezes, e ele fala assim, eu já disse quem eu sou. E aí ele fala, vocês viram as minhas ações, vocês ouviram dos meus milagres. Não é a frase que vai mudar quem Jesus é a nossa percepção
que vai mudar de quem é Jesus. E aí ele usa essa expressão interessante no verso 28. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Tem um salmo, Salmo 46:10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas ele não fala Deus na frase dele. Ele diz para eles: quando levantardes o Filho do Homem, sabereis que eu sou. E essa frase é suficiente. O fato deles pedirem a continuação mostra que eles não estão prontos para ouvir a resposta. Eles não querem a resposta que Jesus está dando. E outra coisa legal é o levantar. No livro de João, a cruz não é a morte de Jesus. Engraçado, né? No livro de Marcos, a cruz é a morte. Então Jesus fala: eu vou ir para Jerusalém, ser capturado, ser morto, mas depois de 3 dias ressuscitarei. Em João, ele será levantado. E o levantado, lembra que eu falei, quando eu falei de Abraão, levantar os olhos é olhar para o céu. Quando Jesus é levantado, ele ergue os nossos olhos para o céu. E a gente consegue ver ele e Deus e o que eles estão fazendo pela humanidade. E João é bem proposital na maneira como ele usa essa expressão todas as vezes que Jesus fala da sua crucifixão. Essa discussão do capítulo 8 continua. E eles vão acabar falando de Abraão. Eles são descendentes de Abraão. Eles nunca foram escravos. E aí ele continua e diz um verso que eu compartilhei com vocês também quando a gente falou de Abraão. Verso 56 do capítulo 8. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. E aí eles falam assim: como assim Abraão viu o seu dia? Você não tem nem 50 anos. E aí ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Para eles aquilo foi tão forte que eles pegaram em pedras para atirar nele. Vocês viram como foi diferente a reação de vocês? Ouvi baixinho, mas eu ouvi amém. Mas eles rejeitam o Messias, então eles querem atirar pedras nele, mas eles não conseguem, ele é escondido da vista deles e sai do templo. Jesus também usa o eu sou para uma expressão pastoral. E nessa expressão pastoral, ela é a que mais expressa o relacionamento entre Deus e ser humano. Nós somos as ovelhas e ele é o nosso pastor. E as ovelhas são extremamente dependentes do cuidado do pastor. Eu me lembro a primeira vez que eu cheguei na Jordânia, quando eu fui na minha primeira escavação arqueológica. E eu vi um pastor com as suas ovelhas. E a gente lê o Salmo 23 e faz aquele retrato maravilhoso daquele monte verdejante, um riacho que dá a volta. Vocês moram no Maranhão tem água no deserto, né? Então, assim, aquele retrato lindo, eu cheguei lá, não tinha grama. Não tem grama. Cadê os pastos verdejantes? O que tem é uns arbustos que vão ficando muito secos com o decorrer do verão. A gente escava no verão, porque no verão não chove. Então a gente está lá no verão, escavando no verão, tudo seco. E o pastor passa. O que ele está fazendo? Ele está procurando pasto. Só que não é fácil achar pasto. Esse pastor, ele tem que ir, porque se ele não achar a comida, as ovelhas vão morrer. Se ele não achar água, as ovelhas vão morrer. E ele sai andando pelo campo deserto, procurando a água, procurando o pasto. E isso é Jesus. A gente se vê de maneira muito independente. Igual os nossos filhos quando são pequenos e dizem assim: eu já sou grande, eu consigo fazer isso. E aos olhos deles, eles são grandes, mas aos olhos nossos, a gente sabe que eles não são. Então Deus ainda olha para a gente com esse carinho, com esse jeitinho de: eu sou o pastor. E ele faz 2 comparações. No capítulo 10, no verso 7, ele diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Ele não é só o pastor, ele é a porta. Mais para frente, Jesus vai dizer: eu sou o caminho.
Jesus quer que a gente mire nele e vai atrás dele. E era exatamente isso que as ovelhas faziam com o pastor. Elas conhecem, e ele diz isso aqui, ó, as ovelhas, voltei para o verso 3, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz. No fim do verso 4 ele diz, elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. É isso, o pastor está lá na frente e essas ovelhas estão indo atrás dele aonde ele vai. E quando elas se dispersam, ele meio que dá um grito, um chamado, assim, e elas vão atrás dele de novo. É muito bonito de ver. E é esse o relacionamento. E Deus cria essa imagem para nós através de Jesus, do nosso pastor. E ele não diz, claro, que ele é só a porta, ele diz que ele é o bom pastor. E aí no verso 14, no verso 11 primeiro, eu sou o bom pastor. E aí ele vai dizer, o bom pastor, ele não acha só pasto, ele não acha só água. O bom pastor dá a sua vida pelo seu rebanho. Ele diz, eu sou, agora no 14, o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E eu gosto muito de um retrato que está no verso 28. Ele não dá só a vida, ele dá a vida eterna. Jamais perecerão, e a frase que eu gosto, ninguém as arrebatará da minha mão. Quando nós estamos seguros na mão de Jesus, ninguém tira você da mão dele. Ele não vai deixar. Amém. Um dos últimos momentos em que Jesus fala, ele vai falar em 2 ocasiões ainda, mas ele vai dizer no capítulo 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo se morrer, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele é vida, lembra? Ele não é só o pão da vida, a água viva, a luz da vida. Ele é vida, ele é ressurreição. E ele vai dizer mais para frente que a vida dele, ele deita pelas ovelhas, ele dá, ninguém tira dele. Ele dá. E ele vai dizer também, agora vamos para João 14, capítulo 14, versículo a partir do 4. Jesus faz um pequeno discurso usando uma palavra interessante, que é o caminho. E aqui ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, de novo. A palavra caminho, a gente vai fazer um estudo só sobre a palavra caminho, para a gente ter uma compreensão melhor dela. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele já se apresentou como a porta, ele está se apresentando como caminho. E ele acrescenta 2 coisas, a verdade, aquela verdade com artigo definido, letra maiúscula, e a vida. Essa vida cheia de vida que Deus nos dá. Como que a gente tem vida em Deus? Como que Ele faz a vida dele passar para nós? Ele usa um outro retrato. No capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Jesus transfere a sua vida para nós através de uma conexão com Ele. A seguirmos, olha os retratos que são formados. A gente come a carne. Ele se torna parte de quem nós somos. A gente segue o pastor. A gente usa a luz que ele traz para o nosso conhecimento. A gente confia nele como nosso pastor para trazer todo o alimento que a gente precisa. Ele é o caminho. Ele é aquele para quem a gente olha, e de novo, igual o pastor, para seguir de perto, para estar sempre perto.
E Ele é a videira, a quem a gente nos conecta para que Ele passe para nós a vida que tem nele. Aos poucos, Jesus vai se retratando, e a gente vai vendo que maravilhoso Ele é. E o livro se encerra num momento muito crítico, porque a última vez que Jesus vai dizer "eu sou" é no momento em que ele é encontrado pelos guardas que vieram prendê-lo. Se vocês abrirem em 18, João 18, a gente vai ver. E é nesse momento que a gente vê o poder do "eu sou". A partir do verso 5, ou final do verso 4, Jesus pergunta para eles: "A quem buscas?" Eles dizem: "A Jesus o Nazareno." Então Jesus lhes disse, na minha tradução está "sou eu", mas no original está "eu sou". Jesus disse: "Eu sou". E esta palavra tem tanto poder que aqueles que o buscavam, presta atenção, sem saber quem ele era, não são suas ovelhas. Tudo o que a gente leu até aqui, seguir o pastor, receber a luz, receber o alimento dele, não se aplicou a essas pessoas. E a reação delas ao "eu sou" foi cair em terra. Ele diz de novo, eles se levantam, desorientados. "A quem buscais?" "A Jesus o Nazareno." Então lhes disse Jesus: "Já vos declarei que eu sou. Mas se sou eu que vocês querem, né? A mim buscais, aqui estou. Deixa as minhas ovelhas irem livres." O poder que ele demonstra para aqueles que não o seguem é a muralha de proteção para aqueles que o seguem. Jesus nos atrai com uma linguagem de pastor. Ele nos atrai falando de um jeito, do jeito que ele fala com as suas ovelhas. Ele nos atrai falando e nos chamando para lugares fartos, mesmo no meio de um lugar que não tem nada. Não sei se vocês já viram um vídeo que roda pela internet. Eu vi, gostei muito. Tem uma valeta assim e tem uma ovelha que entrou de cabeça primeiro e ela está lá encaixada, né? Estou vendo algumas pessoas já sabem. Você não se identificou muito nesse vídeo? E um homem veio e vai lá e quer salvar essa ovelha. E ele, com todo esforço, a ovelha é grande, tenta puxar, ela está de cabeça dentro primeiro, tirar ela dessa vala para ela ser livre. Porque o que esse homem quer? Ele quer que essa ovelha seja livre, que ela se alimente, que ela siga por um caminho melhor. E assim que ele consegue, puxando ela assim pela parte traseira, né? E que ela assenta aqui na parte de cima, fora da valeta, ela dá mais 2 pulinhos assim e ó, tchum, na valeta de novo. Deus nos vê assim. Ele vem atrás e tira a gente da mesma valeta, quantas vezes precisar. E ele não olha para a gente e pensa assim, mas isso, sujou tudo, não vou nem pegar agora. Ele olha e fala, minha ovelhinha, você caiu de novo. Pega a ovelhinha, tira de novo para ela dar mais 2 pulinhos e cair de novo. Jesus é o bom pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é tão poderoso que nada nos arranca das mãos dele. E ele quer que a gente siga ele para estarmos sempre juntos, porque ele quer habitar junto com a gente. Meu Deus habita acima das estrelas, honrado pelos anjos, seu nome tem poder. Reina sobre todo o universo,
Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Deus que tudo, Deus que tudo vê. Meu Deus está além do infinito, também está bem perto do teu coração. Ele não oculta o seu amor e sempre está disposto a suavizar a tua dor. Meu Deus é mais sublime que as riquezas, o amor que excede as grandezas está em seu coração. Conhece os humildes e contritos, dá alívio aos aflitos e nunca vai negar-te a mão. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Esse Deus ainda chora as tuas lágrimas, conhece tuas lutas e sabe os porquês. Ele é o autor da tua vida. Ele vai sarar tuas feridas. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. O Deus que tudo vê. Querido Pai, olha quantas ovelhas fiéis e queridas estão aqui reunidas diante de Ti, pedindo, Senhor, para que sejas o nosso bom pastor. Acreditamos e confiamos, Senhor, no quanto precisamos de Ti, da Tua proteção e da Tua segurança. Colocamos-nos, Senhor, em Tuas mãos, sabendo que o Senhor nos guia com amor e com cuidado, que o Senhor sabe os planos que tem para nós e que o Senhor nos ama e que nos dá a vida eterna. Abençoa cada um aqui presente, cada família,
Que cada pessoa aqui representa os seus amados e recebam de Ti as bênçãos, Senhor. A proteção, prosperidade, força e perseverança. Tu conheces cada um, sabes a necessidade de cada um e falas a cada coração. Que eles possam ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus pedimos.